E eu separei essas 3 ações de baixa capitalização que são muito visadas pelas pessoas físicas. Vamos estimar quanto falta para cada uma delas distribuir na forma de dividendos para os seus acionistas referente ainda a este exercício de 2024. E claro que vamos passar pelo preço teto e cronograma de pagamentos de dividendos de cada uma dessas ações. Vamos falar primeiramente aqui sobre a Ferbasa ticker FESA4. As cotações atuais estão ali em R$ 8,48. O lucro projetado para o ano de 2024 fica nessa faixa de 204 milhões de reais. O lucro por ação seria 58 centavos. Payout de 65%, um payout forte. A Ferbasa já pagou payouts menores em diversos momentos. Um dividendo por ação de 32 centavos esperado para esse ano de 2024, o que seria um dividend yield de apenas 3,76% nessas cotações de R$ 8,50. Se a gente exigir 5% de yield, o preço teto fica em R$ 6,38, margem de segurança negativa por 24%. Agora veja, se a gente vier aqui para o release de resultados do segundo trimestre da Ferbasa, a gente vê que o lucro líquido do primeiro semestre está nessa faixa de 98 milhões de reais. Só que o lucro ajustado base para a distribuição é um pouco menor, nessa faixa de 75 milhões de reais. Esse lucro base para a distribuição é sempre na faixa ali de 70% até 85% do lucro líquido consolidado. Então a gente está esperando um lucro distribuível na faixa de 204 milhões de reais e a Ferbasa até o momento só entregou 75 milhões. Então isso aí já pode ser um problema. Mas veja bem, os números da empresa estão melhorando. Veja que o EBITDA ajustado aqui do primeiro trimestre ficou na faixa de 78 milhões, do segundo trimestre já aumentou para 100 milhões, o lucro também pulou de 41 para 57 milhões, do primeiro para o segundo tri de 24, e também a margem EBITDA está melhorando, fez um fundo aqui aparentemente no quarto trimestre de 23 de 9% e de lá para cá está aumentando para 19%. Se continuar nessa toada de aumentar essa margem EBITDA, de aumentar os lucros, pode ser que a Ferbasa entregue ali um lucro nessa faixa de 200 milhões de reais. Vindo aqui para o nosso estudo para vermos quanto que a Ferbasa tem ainda para entregar de dividendos nesse ano, referente a esse ano de 2024, veja que o lucro do primeiro semestre foi de 75 milhões, então se estimamos 204, ela teria que entregar ainda no segundo semestre 129 milhões de reais. E estamos falando aqui de lucro distribuível, não é o lucro líquido consolidado, ou seja, ela teria que lucrar um pouco mais para que o distribuível ficasse nessa faixa de 127 milhões no segundo semestre. O dividendo pago até o momento foi de apenas 4 centavos líquido de imposto, foi entre 4 e 5 centavos. O dividend yield então ficou apenas de 0,47% até o momento, referente ao exercício de 2024. Se a gente está estimando 32 centavos de dividendo para o ano de 24, ficaria um dividend yield estimado total de 3,77%. Faltaria a Ferbasa pagar 28 centavos, pessoal, referente a esse exercício, que seria um dividend yield estimado ainda de 3,3%. Ou seja, nós estamos considerando um lucro distribuível forte, estamos considerando também um payout forte, que ela já pagou na faixa de 68% no ano passado, mas se a gente for olhar o histórico de payout da empresa, já teve momentos que foi acima de 100%, mas também teve anos bem fraquinho de payout de 26% aqui. Mas o normal talvez seja nessa faixa entre 40% e 60 e poucos por cento, até 70% aqui, né? 68% no ano passado. Então o que eu quero destacar é que a gente está tendo uma projeção aqui não muito conservadora de lucro distribuível e de payout, e mesmo assim o dividend yield estimado fica apenas nessa faixa de 3,76%. O interessante aqui para a Ferbasa talvez seja esse cronograma de pagamento. Se a gente for ver aqui no ano passado, teve uma Datacom no mês 6, que também já aconteceu nesse ano, e depois mais 3 Datacons aqui, uma em setembro e 2 em dezembro, ou seja, o grosso do dividendo mesmo da Ferbasa ainda está para chegar aí no final do ano. E observe que a data de pagamento é bem rápida após divulgar ali a Datacom, o pagamento acontece em menos de um mês. Falando agora da Irani Papel e Embalagem, ticker RANI3, preço atual de R$ 8,05, lucro projetado na faixa de 180 milhões de reais, esse aqui já seria também o lucro distribuível, lucro por ação 75 centavos, payout de 50%, isso aqui é divulgado pela empresa mesmo, tem que estar ali a relação dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 2,5, se não me engano, mas
pelo que eu tenho acompanhado, está controlada essa relação. O dividendo por ação fica ali em 38 centavos, o dividend yield estimado de 4,66%. Se a gente exigir 5%, fica um preço teto de R$ 7,50, margem de segurança negativa por 6%. Só para dar uma informação precisa a vocês, pessoal, a relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado foi de 2,19 vezes no segundo TRI de 24, e veja que está em linha com os parâmetros estabelecidos na política de gestão financeira da companhia, que estabelece uma meta de até 2,5 vezes para poder distribuir 50% de payout. E só para a gente ver aqui como anda essa relação dívida líquida sobre EBITDA no passado tempo, desde 2021 para cá, que ela vem aumentando ano a ano, trimestre a trimestre, chegando a 2,19 vezes, enquanto no passado, em 2021, era na faixa de 0,78 vezes. Agora, vindo para o nosso estudo, a Honey3 divulgou um lucro no semestre, no primeiro semestre de 24, de 80 milhões de reais. E a gente está estimando 180 milhões. Ou seja, ela teria que entregar ainda no segundo semestre nessa faixa dos 100 milhões de reais. O dividendo pago, por enquanto, foi de apenas 8 centavos. Na verdade, entre 8 e 9 centavos ali tem uns quebrados. Isso referente ao primeiro e segundo trimestre, ou seja, referente ao primeiro semestre. Esses 8 centavos representam ali 25% do lucro do primeiro semestre de 24. Isso dá dando dividend yield até o momento de apenas 1%. A gente está estimando aqui 38 centavos, ou seja, um dividend yield estimado total de 4,72%. Faltaria a Honey3 distribuir 30 centavos referente a esse exercício de 2024, o que daria um dividend yield restante de 3,73%. E como seria o cronograma de pagamento de dividendos da Honey3? Perceba que, referente ao exercício de 2023, teve 5 pagamentos, assim que ela costuma proceder. O primeiro do ano é ali no mês 5, referente ali ao primeiro trimestre, apenas 25% de payout. Aqui de novo no mês 8, apenas 25% de payout referente ao segundo TRI. Aqui referente ao terceiro TRI. E esse aqui já em março do ano seguinte, referente ao quarto trimestre. Aí vem essa data com aqui, que é a mais gordinha, ali depois de ter passado todo o ano de 2023, que eles pagam mais 25% de payout de todo o lucro do ano. Ou seja, esses 4 pagamentos aqui somados vai ser igual a esse único pagamento aqui ali em abril do ano seguinte. Então, até o momento, nós tivemos 2 pagamentos, vamos ter ainda mais 2 de 25% de payout e depois um único aqui, provavelmente em abril de 2025, com 25% de payout de todo o lucro de 2024, completando assim o cronograma de distribuição de dividendos da empresa. Agora falando sobre o banco de investimentos BR Partners, ticker BRB11, esse aqui seria o único com alguma liquidez na bolsa de valores, preço atual de R$ 14,97, lucro projetado de 178 milhões de reais, o que vai dar um lucro por unit de R$ 1,70, considerando esse payout de 60%, que é o que de fato eles têm praticado ali no primeiro e segundo trimestre desse ano de 2024, vai dar um dividendo por ação de R$ 1,02, um dividend yield total de 6,79%. Se a gente exigir 7% aqui, o preço teto fica em R$ 14,53, margem de segurança negativa por quase 3%. Mas é bom a gente destacar aqui que os lucros do banco têm vindo forte, só nesse primeiro semestre foi de mais de 100 milhões de reais aqui, no segundo TRI de 24 ficou nessa faixa de 52 milhões de reais. Observe esse ROI de 24%, uma coisa meio fora da curva aqui. Então talvez esse lucro projetado esteja bastante conservador. Se a gente colocar aqui 200 milhões de lucro, observe que o preço teto pula para os R$ 16,30 se a gente continuar exigindo esses mesmos 7%, porque o dividend yield estimado pularia também para 7,63%. Mas vamos ser bem conservadores, manter esse lucro projetado aqui. Vamos aqui para a nossa planilha de estudo. Veja que o BR Partners, então, lucrou já esses 100 milhões. Se a gente está estimando 178 milhões, faltaria apenas um lucro restante nessa faixa de 76,6 milhões de reais. Porque tem uns quebrados aqui, né? 100 milhões exatamente, é 101,4 milhões. Mas, enfim, o dividendo pago até o momento pelo banco foi de 60 centavos, referente ao primeiro e segundo trimestre. O dividend yield foi interessante, então, já de 4%. Se a gente está estimando que ele vai pagar apenas R$ 1,02, faltaria apenas 42 centavos, que daria um dividend yield restante de 2,81%. Mas
Se o banco continuar pagando 30 centavos por trimestre, acabaria ali com R$ 1,20 e não R$ 1,02. O dividend yield estimado pularia para 8% e também o dividend yield restante pularia para 4%, porque ele pagaria ainda mais 60 centavos referente ao terceiro e quarto trimestre de 2024. E o cronograma de distribuição de dividendos do banco também é muito interessante, são 4 por ano. O primeiro do exercício começa aqui em maio, aí veja que o pagamento também é bem rápido, aconteceu no mesmo mês. O de agosto, a mesma coisa aqui no ano passado, aconteceu no mesmo mês. Nesse ano de 24, esses dois dividendos já foram distribuídos aqui. Veja que a Datacom em maio, pagamento em maio, Datacom em agosto. Pagamento vai acontecer ali no dia 29 de agosto, mas também bastante rápido. Tem 2 dividendos, então, para serem distribuídos. O próximo vai ser ali com Datacom em novembro, pagamento no começo de dezembro, menos de um mês de diferença. E o último do exercício acontece ali em março, referente ao quarto trimestre do ano. E o pagamento também bem rápido, menos de um mês. Por hoje é isso, pessoal. Me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar. Aqui nós falamos de ações pagadoras de dividendos. Se você se interessa pelo tema, se você investe visando dividendos, já se inscreve no canal porque você está no lugar certo. Temos também a planilha de preço-teto gratuita, é só clicar nesse link, também está na descrição do vídeo. E se você já for inscrito, considere se tornar membro para ganhar vários benefícios, inclusive contato direto comigo em nosso grupo do Telegram. E o detalhe, se você se tornar membro, você terá direito a pedir um vídeo especial sobre o tema que você quiser. Claro que dentro dos meus conhecimentos eu vou produzir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.